E se a Lua não existisse? Todos sabemos que a Lua exerce forte influência nos seres vivos e na natureza terráquea, incluindo o clima. Já passou pela sua imaginação como seria para nós da Terra se a Lua não existisse? Dizem que isso já aconteceu. Onde? Bem, continue assistindo o vídeo. Tudo começou num laboratório de colisor de prótons, situado na África do Sul. O ano era 1994. A rotina era normal como em qualquer laboratório, como o famoso CERN, localizado na Europa. De repente, os computadores começaram a acusar o recebimento de uma mensagem confusa, numa língua estranha. A suspeita inicial era de que se tratava de um ataque de hackers, porque as mensagens que chegavam eram criptografadas. Os programadores não estavam conseguindo quebrar o código, pois os algoritmos que entravam estavam desordenados. Até que os linguistas descobriram que a mensagem era escrita num idioma já extinto na Terra, o sânscrito. Primeiro surgiu uma saudação e depois a apresentação do autor. Sou Shani, habitante da Terra também, mas de uma Terra situada numa dimensão paralela à sua. Comoção geral. Ninguém estava entendendo nada. Seria um trote? Em pouco tempo, verificaram que a mensagem estava sendo enviada naquele momento mesmo, mas numa dimensão adjacente, detectada pelos espectrômetros do laboratório. Atônitos, todos começaram a acompanhar a mensagem que chegava, agora com tradução simultânea. Vizinhos dimensionais. Apesar de sermos do mesmo planeta, não estamos no mesmo lugar, porque suas localizações são distintas em termos dimensionais. Aqui, a humanidade tem comportamento diferente da sua humanidade em termos de ética, de moral e ambiental. O motivo dessa diferença é simples. A Lua não mais existe no nosso universo. Na verdade, não tem mais a Lua, porque nós a destruímos. Descobrimos que era vital explodir nosso antigo satélite, e assim o fizemos com a ajuda de potentes canhões de radiação. Fomos obrigados a tomar essa medida extrema, porque descobrimos que a Lua exerce mais influências ruins do que boas na natureza e nos seres vivos da Terra. Extinto o satélite, nosso ano passou a ter 13 meses. Sem a influência lunar, a taxa de criminalidade praticamente zerou, porque a população ficou mais dócil e serena. O mesmo aconteceu com os animais, todos, sem exceção, vivem em paz plena. A taxa de mortalidade também decresceu muito, porque muitas bactérias e vírus, que eram influenciados pela Lua, desapareceram. Reina a paz entre humanos e natureza. Além da harmonia entre os seres vivos, a natureza também está em paz, pois acabaram-se as anomalias climáticas e geológicas. Fomos autorizados a incitá-los a fazer o mesmo que fizemos, destruir a Lua. De repente, um som de estática. Parece que o contato terminou. A pergunta entre os cientistas era uma só. Será que viver sem a Lua seria uma boa mesmo, ou essa mensagem não passa de um hoax? E os cientistas viram que aquele momento era ideal para elaborar um cenário para a Terra caso a Lua desaparecesse. Então vamos às antevisões para a Terra, se a Lua deixasse de existir. As marés ficariam 1/3 mais fracas, pois somente o Sol exerceria influência sobre elas. O conceito sobre mês deixaria de existir. Por isso, haveria uma confusão na contagem de tempo. Como dividimos o ano em meses, que é o período que a Lua demora para dar uma volta na Terra, nossas idades e outros eventos da história sofreriam uma alteração com pesadas consequências. Primeiro, como a Terra passaria a girar numa velocidade maior, a formação de furacões seria constante, e o mesmo com relação às tempestades. Grandes enchentes, terremotos e maremotos seriam frequentes, portanto. Essa drástica alteração na contagem de tempo resultaria também na mudança da ideia de idade, pois nosso envelhecimento seria mais rápido, porque o dia passaria a durar 4 horas. Ou seja, a alternância dia-noite-dia seria mais rápida.
e essa espécie de disritmia causaria um descontrole do ritmo circadiano, modificando o metabolismo de todo ser vivo existente da Terra, macro ou micro-organismos. Por sua vez, as estações também iriam se alterar drasticamente, pois é a influência da Lua que as determina a partir da inclinação da Terra. Em síntese, o clima ia ficar maluco, pois um dia seria inverno e no outro seria verão. E assim por diante. Do lado místico e folclórico, a falta da Lua determinaria o fim dos rituais sagrados e cultos que dependem de suas fases para fazer efeito. Fim dos ciclos se não houver Lua. Fim até do romantismo e fim das belas paisagens que tanto encantam os fotógrafos do mundo inteiro. A conclusão é óbvia. O que aconteceu à Terra do universo paralelo não irá nos afetar, pois certamente os conceitos daquela humanidade são diferentes dos nossos. Para nós, a Lua tem mais influência positiva do que negativa, e como já dizia o poeta, que seja a Lua boa ou má conselheira, que seja a Lua a causa da transformação dos lobos em lobisomens, que seja a Lua a causa da fúria da natureza, que afeta homens, animais e plantas. Não importa que seja a Lua. O que importa é que a Lua nunca deixará de ser a inspiração dos poetas, a inspiração dos músicos, a inspiração dos fotógrafos e a inspiração dos românticos. Essa misteriosa e bela Lua que nos encanta nunca deixará de ser a desculpa dos loucos, a sorte dos privilegiados e o paraíso dos recém-casados. Leia este e outros instigantes posts no meu blog Pensamentos Marco-Aurelianos. Link na bio.